E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Maledite, relatos da menina estrela. Bora lá. Oi, Ana e Assombrados, tenho muitos relatos para enviar, principalmente da minha avó. Ela adora contar histórias assombradas que viveu e eu adoro escutá-las. Não direi meu nome, já que ele será substituído por fulana. É verdade. Em todos os meus relatos, vou me apresentar como a menina estrela. É como eu gostaria de ser chamada se pudesse escolher o meu próprio nome. Todos os nomes do relato estão trocados. Pode ficar de boa, Ana. E vamos à história. Em 2019, eu tinha 18 anos e namorava com um rapaz de 29 anos. Já era o meu segundo relacionamento. Eu nunca gostei de ficar com as pessoas sem compromisso. O meu negócio era namoro sério. Mal de canceriana. Ele é motorista de aplicativo e o conheci em uma de suas viagens. Percebi de cara que ele se interessou por mim e eu por ele. Logo ele arrumou uma desculpa para pegar o meu número e eu passei o meu número, é claro. Eu não ia deixar aquele pedaço de mau caminho escapar, não é mesmo? Nos conhecemos e algum tempo depois eu queria mais do que somente ficar, sabe? E eu tive uma conversa com ele e eu disse que se ele não quisesse algo sério comigo, eu entenderia. Porém, eu não o trataria com tanta prioridade igual eu estava tratando. Ou seja, eu estava vendo ele sempre que ele queria e estava ficando somente com ele, mesmo não tendo nada sério, e eu queria reciprocidade. Ele entendeu o meu lado e disse que ele também estava ficando só comigo. Guarde essa informação. E ele queria namorar comigo, conhecer a minha família, etc. Então, a partir dali, começamos a namorar. Na semana seguinte, estávamos voltando da casa da mãe dele, que eu tinha acabado de conhecer. O celular dele estava conectado no som do carro, então eu peguei o celular para pular um anúncio do YouTube, já que estávamos escutando música no celular dele, né? E ele, às pressas, tomou o celular da minha mão assustado, dizendo: "Ah, não se preocupe, eu pulo os anúncios." Claro que eu saquei na hora que tinha algo de errado ali, mas eu decidi fazer a Kátia. Né? Fazer a Kátia significa se fazer de sonsa. Alguns dias se passaram e uma mulher mandou mensagem para mim no Instagram. Como eu não a conhecia e não a seguia, a mensagem ficou na caixa de solicitação de mensagem. Em seguida, ela mandou mensagem no Messenger do Facebook. Achei estranho e fui ler a mensagem que dizia que ela viu a foto que eu postei no story do Instagram com o Lucas, o meu namorado, e que eu precisava saber o que estava acontecendo. Chamarei essa moça aqui de Carol, porque geralmente eu não me dou bem com as Carols que aparecem na minha vida. Nada contra quem se chama Carol, porém nunca tive muita sorte com essas. Na mensagem dizia que Lucas conhecia a Carol desde a escola, ou seja, há uns 10 anos, e ele sempre a usava como amante das namoradas que ele ia arranjando com o tempo. Amante das namoradas? Ela era sempre a amante dele quando ele tinha uma namorada, é isso? Ela o amava muito e a única forma de tê-lo seria dessa forma, sendo amante dele quando ele queria, né? Então ela aceitava ser apenas a amante. Mas ela tinha se cansado e jogou ele contra a parede, dizendo que se ele não a assumisse, ele nunca mais ia ter contato com ela. Então eles começaram a namorar. Um mês se passou e a Carol percebeu o namorado Lucas distante. Ela, sabendo da índole dele, que adorava trair, ficou esperta e foi curiar as redes sociais do Lucas e viu que tinha curtida de uma menina estranha. Logo, seu sexto sentido apitou e ela ficou de olho nessa menina. No caso, essa menina era eu, Ana. Então ela viu a foto que eu postei com ele e junto com a foto eu fazia uma declaração para ele. A Carol não perdeu tempo e mandou a mensagem contando tudo isso que eu escrevi agora acima. E disse mais, disse assim:
Estávamos há uns dias sem nos falar. Lucas simplesmente parou de me responder. Ele não me atendia mais e foi nesses dias que eu vi a foto que você postou com ele. Na hora, caiu a minha ficha de que o Lucas nunca ia gostar realmente de mim e que eu sempre seria sua segunda opção. Mas eu, Carol, estava disposta a abrir os olhos da menina da foto e que eu não deixaria que ela fosse mais uma vítima do Lucas, assim como eu e tantas outras foram. E finalmente o Lucas entrou em contato com a Carol, dizendo que estava trabalhando muito e por conta dele trabalhar dirigindo, ele não conseguia falar com ela. E a Carol fingiu acreditar e logo marcaram de ir a um motel. Ela fez questão de ir e assim fizeram. Depois que chegaram cada um em suas casas, Carol mandou mensagem para o Lucas dizendo que sabia que ele estava com outra e saiu com ele só para ver se ele tinha coragem de fazer isso com essa outra moça também, ou né? Acho que é isso. Já que Lucas tinha jurado de pé junto que ia ficar só com a Carol. Lucas pediu desculpas e terminou com ela e pediu para ela não contar nada para a menina Estrela, porque essa menina era diferente e que ele estava muito feliz com ela e ia tentar fazer diferente com ela. Eu não preciso nem dizer o quanto isso irritou a Carol, né? E isso só impulsionou ela a contar para a menina Estrela tudo o que estava acontecendo. E a Estrela, no caso eu, não poderia ficar com o Lucas, já que Lucas estava enganando duas mulheres. Ele tinha que ficar sozinho, não é? Eu li tudo que ela me contou e junto às mensagens tinha prints de conversas dele marcando de ir para o motel. Ana, o meu mundo desabou. Eu fiquei sem reação. Apenas pedi para que ela não contasse para o Lucas que tinha falado comigo. Agradeci a ela e parei de responder. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas cadê o lado assombrado dessa história? Pois bem, agora eu vou contar a história da forma que eu vi acontecer. O meu ponto de vista se encerrou quando eu disse que abri a mensagem da Carol. Vocês já sabem o que estava escrito nessa mensagem, porém a Carol escrevia a mensagem querendo que eu terminasse com ele, dizendo que eu não podia continuar com ele. Disse também que Lucas não gostava realmente de mim, dentre outras coisas que ela disse, na intenção de eu ficar com raiva dele e terminar, entendeu? E ela conseguiu que eu ficasse com raiva dele. Num desses prints que a Carol mandou, o Lucas dizia o quanto ela era boa de cama. E essas coisas, sabe? Ana, pensa num ódio que eu fiquei do maldito do Lucas. Porém, eu respirei fundo e me acalmei. Orei a Deus e pedi estratégia. Mandei uma mensagem para o Lucas dizendo que eu estava com saudades e que eu queria vê-lo. Marcamos de nos ver no mesmo dia às 8 da noite. E assim aconteceu. Ficamos dentro do carro mesmo e quando eu o vi, perguntei para o Lucas se ele estava ficando só comigo mesmo. Sem entender, ele disse que sim. Então eu perguntei, Lucas, quem é Carol? Ela me contou tudo sobre vocês. Eu te dou duas opções, ou você conta tudo ou eu saio desse carro e não me procure mais. Então o Lucas respirou fundo e disse, Estrela, eu a conheço há anos e ela sempre me disse que gosta muito de mim, só que eu não sinto o mesmo por ela. Porém, eu não consigo seguir em frente. Eu sempre fico com ela mesmo sem querer ficar. Ai, eu não sei, algo me prende a ela e eu não consigo desfazer isso. Até tentei namorar algumas vezes, mas do nada os relacionamentos acabam por nada, sabe? Sem muitos motivos. E eu sempre volto a ficar com a Carol. Já cansado disso, resolvi tentar algo com ela para ela ver que não ia dar certo, na esperança da Carol desistir de mim. Estrela, eu te amo tanto e eu não quero te perder. Você é e sempre vai ser o amor da minha vida. Me perdoa. Eu juro que se você me perdoar, eu nunca mais vou ver a Carol. Ana e assombrados. Enquanto o Lucas me dizia isso, eu só pensava, Carol é maledite. E fez amarração pro Lucas. E eu me arrepiava toda enquanto pensava nisso.
Eu o amava, Ana, e não ia desistir dele se isso fosse amarração mesmo. Então eu o perdoei e combinamos de procurar ajuda espiritual. Éramos de religiões diferentes e isso não foi um problema. Afinal, quanto mais ajuda, melhor, né? Alguns dias se passaram e eu continuei postando fotos com o Lucas e o Lucas postando fotos comigo. Até colocamos relacionamento sério no Face. Carol não ficou feliz e mandou tantas mensagens falando coisas baixas, tentando abaixar a minha autoestima, dentre outras coisas mais, né? E eu simplesmente a bloqueei. Não feliz, a Carol pedia para suas amigas curiarem o meu perfil e até fazia fake para olhar nossas fotos. No dia dos namorados, eu estava com o Lucas no carro, íamos fazer um passeio. E em um número de telefone que sempre íamos fazer um passeio e um número de telefone que sempre me ligava e não falava nada, me ligou novamente e dessa vez ligou enquanto eu estava na frente do Lucas e o Lucas me perguntou: Estrela, quem tá te ligando? Na hora eu senti um friozinho na barriga, uma sensação ruim com aquela ligação, mas eu decidi atender. E eu pedi pro Lucas esperar que eu já explicava tudo. Quando ouviram a voz do Lucas, finalmente uma voz do outro lado da linha disse: Alô? Quem fala? É a Estrela, namorada do Lucas? Então eu disse: sim, é ela mesmo. Quem gostaria e quem é que tá falando? Nesse momento, uma voz riu do outro lado do telefone e eu insisti na pergunta acima. Então aquela voz feminina disse em tom de deboche: Sou uma vendedora da Mary Kay. A senhora tem interesse em comprar os nossos produtos? Ana, eu tenho o sexto sentido muito bom. Eu sabia, de alguma forma, que aquela voz era da Carol, mesmo sem nunca ter ouvido a voz dela. Na mesma noite, quando fui dormir, eu sonhei o que eu vou relatar agora. E um detalhe, eu fui dormir de baby doll. Guardem essa informação. No sonho, era de madrugada e eu estava encostada em um muro, vestida com uma blusa de frio com capuz. Estava muito frio aquela madrugada e eu tinha a sensação que eu conhecia aquela rua, mas não estava me recordando na hora. Tudo era muito real. Lembrando que eu estava encostada em um muro, tá? Do outro lado da rua, ou seja, à minha frente havia uma casa vermelha, com uns 3 andares, muito bonita. Ao lado dessa casa havia um terreno baldio com um portão improvisado e de fácil acesso. Eu sentia que ninguém poderia me ver, só que eu podia ver tudo e todos normalmente. Eu podia até sentir cheiros e ter sensações, como o frio que eu estava sentindo, por exemplo. Algo me chamava a atenção para essa tal casa vermelha. Então eu fiquei prestando atenção, e pude ver cada detalhe da casa. Do nada saiu uma mulher com cabelos pretos, lisos e compridos. O cabelo chegava na cintura. Ela era bem cheirosa. Ela estava com cheiro de banho, sabe? Um cheirinho de sabonete. Ela estava vestida com um pijama branco com alguns desenhos. Ela tinha algumas tatuagens também e eu prestei bastante atenção sobre o que eram aquelas tatuagens e onde ficavam. Ana, era como se alguém direcionasse os meus pensamentos sobre o que eu deveria prestar atenção. E assim aconteceu. Essa mulher saiu dessa casa vermelha com uma vasilha de barro grande e pesada, com algo fedido dentro. Nesse momento, era como se eu fosse até ela e olhasse o que tinha dentro da vasilha e voltasse. Porém, eu não saí do lugar. É confuso, eu sei. Enfim, ela saiu da casa olhando para todos os lados, preocupada e com medo de alguém ver ela com aquela vasilha. Ela então correu, colocou a vasilha no terreno baldio e nesse momento eu acordei. E com a exata roupa que eu estava no sonho. Eu já não estava mais com o meu baby doll que eu tinha colocado para dormir. Estava com a blusa de capuz, é isso? Assim que eu vi o Lucas, eu contei o sonho para ele. E ele de preto ficou branco e descreveu as tatuagens dessa mulher do sonho exatamente como eu vi.
E aí ele disse que essa moça do sonho era a Carol e que era a casa dela. Eu não acreditei. Eu pedi para ele me mostrar a casa dela, que ficava na rua de cima da casa dele. E eu pude comprovar, Ana. Era aquele lugar do tal sonho. Exatamente do jeito que eu sonhei. Cada detalhe. Na sacada da casa tinha alguns quadros e eu reparei que era exatamente da forma que eu sonhei. Até a sequência dos quadros. Ana, eu nunca tinha reparado naquela casa. Nós já passamos ali uma vez para cortar o trânsito da rua do Lucas. Mas mesmo se eu tivesse visto aquele lugar, meu subconsciente tivesse me levado até lá, eu nunca tinha visto a Carol. Ela era bem gordinha e não gostava de tirar fotos. Então, mesmo nas redes sociais dela, não tinha nenhuma foto dela. Como eu ia saber até das tatuagens dela? Lembra que eu dizia que alguém regia os meus pensamentos no sonho? Então, esse alguém me afirmava que aquilo na vasilha era um trabalho feito para separar eu e Lucas. Poucos meses depois desse sonho, nós realmente terminamos. Eu não sei o porquê, mas só não sentia mais vontade de ficar com ele. Eu peguei nojo dele, mesmo amando ele. Nós dois já não tínhamos mais forças para buscar ajuda espiritual desde que decidimos continuar juntos. Eu fiquei sabendo por um primo do Lucas, que eu tenho amizade até hoje, que ele está casado com uma moça que não é a Carol. A Carol só queria separar nós dois mesmo e depois que conseguiu o que queria, nos deixou em paz. Ele está casado, mas vive dizendo para esse primo que eu sempre serei o amor da vida dele. E que um dia nos encontraremos novamente. Gente, a mulher dele tá grávida e eu tô muito feliz por ele. Lembrando que tudo que aconteceu acima, relatado, foi em 2019. Agora o relato seguinte aconteceu em 2020. Então estava tendo muita chuva em São Paulo nessa época e com isso houve deslizamento das casas onde eu morava. E, infelizmente, muitas famílias precisaram se mudar às pressas e com a minha família não foi diferente. Na época, eu ainda trabalhava em uma gráfica que eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Lá não pagava vale transporte nem vale alimentação. Pagava só o dia de serviço mesmo e pronto, que já era o suficiente para ajudar com as contas de casa e para comprar as minhas maquiagens que eu tanto amava. Quando nos mudamos, eu não pude mais trabalhar lá, já que o transporte eu teria que tirar do meu bolso. Minha mãe estava desempregada e eu precisava de um serviço urgente. Eu fiquei uns 15 dias igual uma doida, entregando currículo, até que, num ato de desespero, eu mandei mensagem para o Lucas, perguntando se onde a irmã dele trabalhava estava contratando, porque a irmã dele trabalhava num hospital em Osasco. Era começo de pandemia, e aí eu imaginei que os hospitais estavam contratando mais do que o normal. A localização do hospital era perto até da minha casa, então seria maravilhoso se eu conseguisse ser contratada por esse hospital. E assim o Lucas me ajudou. Ele conseguiu me colocar nesse hospital. A chefe do RH que fazia as contratações era vizinha dele e amiga de infância. E eu agradeci muito por aquela baita ajuda. Um ano se passou e já era 2021. Entrou um menino novo na minha equipe. Logo nos tornamos grandes amigos. Todos da equipe falavam que a gente combinava muito e que deveríamos namorar. Eu percebia que ele ficava sem graça porque eu já cortava brincadeira mandando todo mundo cuidar de suas vidas. Vou chamar esse menino aqui de Kaique. Eu não sou muito fã desse nome, por isso eu nomeei assim. Kaique me olhava diferente e eu comecei a perceber, e de tantos outros falarem, comecei a pensar na possibilidade de talvez, quem sabe, ficarmos juntos. Mas tinha um problema. A irmã mais velha e a mãe do Kaique eram da mesma equipe que a nossa. E elas eram ciumentas e pessoas que ninguém... aquele tipo de pessoa que ninguém se dava bem com elas, sabe? Ana, sabe aquelas pessoas que todo mundo olha e ela... aquelas pessoas que todo mundo olha e ela não gostei? Ah, tá. Tipo...
Peraí, só de olhar, as pessoas olham pra ela e ela não gosta que olhe, sei lá, tudo não gostei, é isso? Alguma coisa assim. Sabe aquelas pessoas que todo mundo olha e ela não gostei? Bom, então, elas eram estranhas. Viviam no meio de fofocas e sempre estavam falando mal de alguém. Eram pessoas que eu só dava bom dia e pronto, acabou. Mas ele era diferente. Depois de 1 ano sem ficar com ninguém, alguém finalmente conseguiu me balançar. Ele era difícil, sabe? Ele não dava moral para qualquer uma, não. Ele não conversava com qualquer uma e isso só me cativava. Eu adoro um homem difícil. Havia tantas meninas de vários setores diferentes querendo ficar com ele e ele não dava moral para nenhuma. E além de tudo, me tratava diferente delas. Todo mundo percebia. Por isso os comentários. Enfim, quando eu vi, eu já estava apaixonada. Ficamos por 1 mês e em seguida já fomos morar juntos. Ele já tinha casa própria. A casa dele ficava no mesmo quintal que a casa da mãe e da irmã. Porém, eu estava tão cega que nem pensei nisso e já fui logo juntando os panos. No começo, tudo era muito mágico. Eu estava com alguém que me amava muito, alguém que cuidava de mim e que fazia tudo por mim. Meses se passaram e chegou outubro de 2021, aniversário do Kaique. Ele estava de folga, porém eu não. Então ficou combinado que iríamos sair depois do meu expediente para comemorar. Quando eu estava chegando em casa, empolgada, liguei para o Kaique avisando que eu estava chegando e que era para ele já começar a se arrumar para a gente não perder tempo. Ele me disse que estava em um barzinho com uns amigos de infância e que já chegava em casa. Então eu cheguei, me arrumei, fiquei bem linda esperando por ele. Kaique estava demorando. Então resolvi deitar um pouco porque eu estava muito cansada do plantão daquele dia e acabei dormindo. Acordei com a porta batendo com tudo e o Kaique estava bêbado e já começou falando um monte, dizendo que não era para eu reclamar de nada, era para eu ficar quieta e já era. É para eu ficar quieta e já era, sei lá. Ele falou muitas coisas horríveis, Ana. Eu fiquei sem reação. Nunca a gente tinha brigado. Olhei a hora e já era 1h da manhã. Resolvi ficar quieta por conta do horário, sabe? Ele tomou banho e quando se deitou, percebi que ele estava aos prantos e começou a pedir desculpas pela forma que agiu. Do nada, daí o Kaique levantou, pegou um cigarro e foi fumar na garagem. Porém, ele voltou transtornado e agressivo, igual quando tinha chegado do barzinho. Ele quase me bateu. Calada eu estava, calada permaneci. Ele estava com um semblante diferente. A voz já não era dele. Parecia que ele estava possesso por algum espírito. Eu só virei para o lado, pedi proteção a Deus e do nada ele veio novamente até mim chorando, pedindo desculpas, dizendo que não sabia o que estava acontecendo e por aí vai. Eu falei para ele se acalmar, apagar as luzes e se deitar. Fiz um cafuné nele. Na verdade, eu estava arrumando um jeito de colocar a mão na cabeça dele para orar. E aí ele dormiu. Em seguida, eu dormi também. Nessa noite, eu sonhei o seguinte. O sonho já começava dessa forma. Eu estava com as mãos amarradas para trás, feito algema. Havia uma mulher segurando no nó da corda que amarrava as minhas mãos. Estávamos como num campo com um matagal muito alto. Chegava até nos cobrir esse mato, de tão alto que era. Eu não conseguia ver o final desse matagal e não havia nada no mato também, só uma única árvore. Estávamos indo na direção dessa árvore. Quando chegamos lá, essa moça pegou outra corda que ela estava segurando e me amarrou na árvore. Ou seja, nesse momento eu estava com as mãos amarradas com uma corda e com o meu corpo amarrado na árvore por outra corda. Fui amarrada, sentada no chão. E eu vi o que parecia um clips, daqueles de papelaria, aberto no chão. E pensei, talvez isso possa me ajudar a sair daqui. Na hora que eu tentei pegar esse clipe, a moça estava atrás da árvore com a cabeça olhando na minha direção. Porém, eu não conseguia vê-la. E ela disse rindo,
Não adianta, você não vai sair daí. Eu te amarrei e ninguém pode quebrar essa amarração. Eu gelei e ela me disse mais. Você achou que esse conto de fadas ia durar quanto tempo? Sério que você achou que ficaria com o Kaique e que eu não ia fazer nada? O Kaique é meu, e se ele não ficar comigo, ele não fica com mais ninguém. Em seguida, ela se afastou da árvore e simplesmente os nós da corda se desfizeram e eu fiquei solta. Quando me viro para a direção da moça, ela está com uma espingarda, porém a munição daquela espingarda era diferente. Quando chegavam para me atingir, ela gritava: essa bala é pelo sentimento de ser trocada que eu senti. E quando a munição me atingia, eu sentia o que ela gritava, como se as balas fossem sentimentos. E ela gritava várias coisas. E quando me atingia, eu sentia o que foi gritado por ela. Por exemplo, assim, raiva. Tum, a hora que atingia, você sentia raiva. Dor. A hora que ela batia, você sentia dor. Tristeza. A hora que batia, você se sentia triste. É isso? Eu não falava nada, eu só observava. E ela era linda, Ana. Porém, eu sentia que era uma entidade simbolizando alguém que gostava do Kaique, como se ela fosse mandada. Aí eu comecei a reagir e peguei uma faca que apareceu no chão e eu fui até ela, mas eu não conseguia atingi-la. Ela ria tanto de mim. Eu me sentia fraca, impotente. Nesse momento, me forcei a acordar e era 3h03 da manhã. Não consegui pregar os olhos o resto da noite. Após esse episódio, o Kaique se transformou. Ele ficou cada vez mais distante, me tratava mal e sempre passava as noites em bailes com os amigos solteiros. Eu sabia que ele estava me traindo, mas eu continuei com ele. Eu o amava tanto e tinha tanto medo de perdê-lo que eu aceitava tudo aquilo. Eu não contava a ninguém sobre o comportamento do Kaique, exceto para sua mãe, que se mostrava uma amiga e sempre dizia que eu podia contar com ela para tudo. Porém, sempre que eu desabafava com ela, ela dizia que homem é assim mesmo. Dizia que todo homem trai. Inclusive o marido dela, o pai do Kaique, traía ela também. E o papel da mulher era aceitar e já era. Mas é claro que eu não ia só aceitar e ficar quieta, não é mesmo? Em janeiro de 2022, fomos a uma igreja evangélica. Estávamos brigados nesse dia. Então chegamos separados na igreja. Kaique foi na frente e eu fui em seguida. Sentamos longe um do outro. Não parecia que éramos um casal. Afinal, nem chegar ao mesmo tempo nós chegamos. O pastor, que pregou ali, nos chamou lá na frente, em um momento de revelação. E nos disse que Deus ia nos presentear com um filho e que essa era a família que ele estava dando para o Kaique e o Kaique deveria zelar e cuidar. Ele revelou também que tinham feito trabalhos para nos separar. Nossa união incomodava porque foi Deus quem colocou o Kaique na minha vida e eu na vida dele. Esse pastor falou muita coisa que só eu e o Kaique sabíamos. Tinha muita coisa que não contávamos para ninguém. Como ele sabia de tudo aquilo? Nós nem ao menos conhecíamos aquele pastor. Eu fiquei perplexa. Esse pastor não era daquela igreja. Ele tinha sido convidado pela fama de fazer revelações. Dias depois, o Kaique e eu decidimos voltar para essa igreja e, coincidentemente, esse pastor estava lá novamente. E ele novamente revelou que iríamos ter um filho. Eu já estava achando que era bobagem da cabeça dele. Comecei a xingar o tal pastor na minha cabeça. Eu disse para mim mesma que eu não ia engravidar coisa nenhuma. Eu ia me cuidar. E já era. Olha como estava o meu... olha como... Ela estava pensando, né? Olha como estava o meu relacionamento. Sério que eu ia ter um filho naquele momento? Filho só ia piorar tudo. Ana, enquanto eu pensava essas coisas, o tal pastor interrompeu os meus pensamentos e disse: olha, você pode até tomar remédio e tentar não engravidar, mas se você fizer isso, se você não aceitar que você vai ter um filho, ele vai vir deficiente.
Como assim? Aquele velho doido leu meus pensamentos? Gente, eu quase desmaiei nessa hora. Enfim, em março de 2022, o Kaique e eu nos separamos. Ele estava dormindo fora fazia 3 dias e eu saí de casa, sem ao menos ele ver. Bloqueei ele de tudo e segui minha vida. No final desse mesmo mês, eu descobri que eu estava grávida. Kaique não trabalhava mais no hospital, ele foi demitido em dezembro de 2021. Porém, sua irmã e sua mãe continuavam trabalhando lá. Toda feliz, avisei a mãe do Kaique que ela seria a vovó. E ela, no meio do setor, gritou, dizendo: "Você sabe que eu vou pedir teste de DNA, né?" E eu, totalmente sem graça, não respondi nada. Virei as costas e saí andando. Ana, não fazia nenhum mês que eu tinha terminado com o filho dela. Eu nem tinha ficado com ninguém ainda. Eu estava muito triste. Eu chorava toda noite por conta daquele término. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Um detalhe que eu não contei: a minha ex-sogra é pastora evangélica e estava na igreja nas duas vezes em que eu fui com o Kaique, e ela viu tudo. Ela assistiu toda a revelação que o pastor fez e até chorou no dia da revelação. Como ela poderia falar aquilo, ainda mais na frente de um setor inteiro? Quando eu contei para o Kaique sobre a gravidez, ele ficou muito feliz e empolgado. Ele não perde uma consulta, sempre está presente em tudo, mesmo nós dois estando separados. Eu percebo que ele ainda me olha da mesma maneira que ele me olhava quando éramos apenas amigos lá no hospital. Em uma das vezes que estávamos juntos para uma consulta, ele me disse que ele se arrepende de tudo que fez e que para sempre colherá o fruto de ter trocado a família que Deus deu para ele por farra e mulheres. Ele diz também que em muitas das vezes que ele saía, ele não se lembrava de nada. Ele lembrava que estava tomando banho e só lembrava de quando ele acordava no outro dia cheirando a bebida e de ressaca. Pode ser que seja a bebida que fazia com que ele não se lembrasse de nada, porém ele deveria se lembrar de pelo menos chegar nos lugares, já que ele ainda estava sóbrio nesse momento, não é? Mas ele não se lembra de nada, nem de chegar no lugar. Eu sinto que ainda não vivemos tudo o que temos para viver. Eu não sei explicar, apenas sinto isso. Eu nunca mais falei com a mãe dele depois do papelão que ela me fez passar. Diz ela que se arrependeu e saiu espalhando para o hospital inteiro que eu não dou notícias do netinho dela. Mas eu não dou notícias mesmo. Ela nem acha que o neto é dela e eu vou ficar falando do meu filho para ela? Até parece. Se ela quiser saber do meu filho, ela que venha, ela que pergunte, que procure saber. Ana, escreva esse relato dia 8 de maio de 2022, no Dia das Mães. É meu primeiro Dia das Mães e eu estou muito feliz com o meu bebezinho que ainda está no forninho. Hoje estou com 20 anos, quase 21, e realmente estou realizada. Filho não é erro, nem maldição. Filho é bênção. Enfim, Ana, você acha que fui vítima de 2 maledites? PS, na época em que o Kaique e eu éramos apenas amigos, uma menina do mesmo setor que a gente espalhou que estava ficando com o Kaique para fazer inveja para as outras concorrentes. Eu achava engraçado porque ela era apaixonada por ele e não aceitava que o Kaique não queria ela. Eu recebi uma promoção no serviço e mudei de setor. Essa menina é pau para toda obra e de vez em quando ela vai nos auxiliar em algumas coisas lá no setor. Porém, todo mundo do meu novo setor fala que ela é a maledite do meu sonho, porque ela odeia quando alguém me agrada no setor. Além de eu ser a gravidinha daquele setor, eu sou uma pessoa muito leve, agradável, então eu me dou bem com todo mundo sem exceção. Dizem que ela fica com um olhar de ódio, vermelha, estressada quando eu sou mimada pelos meus amigos. Eu não sinto coisa boa vindo dela, não. Mas como eu não tive nenhuma prova que é ela, então eu fico na minha, né? É aquele ditado: mantenha seus amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda.
Enfim, esse foi o meu relato, desculpa pelos erros. Agora são exatamente 3h08 da manhã, estou sem sono e sem enxergar mais nada também. Estou sem óculos. Um beijo e um cheiro, desculpa pelo tamanho do texto. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E me parece que sim, não é? Que você foi vítima de 2 maledites diferentes, estragando o relacionamento. Meu Deus! Mas que coisa! Que maleditaiada, gente, eu não consigo entender. Bom, pessoal, você já passou por algum caso parecido? Já teve uma maledite dessas na vida? Conta a história pra gente. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.